Olá, meus irmãos. Um bom dia para todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Muito bem, amados diletos irmãos. Estou passando aqui no grupo Estudo Bíblico Básico para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. No decorrer desta semana, eu estarei falando acerca do Espírito Santo. Provavelmente eu estarei falando sobre o Espírito Santo durante toda semana e no início do mês de fevereiro. Eu quero hoje falar sobre o atributo do Espírito Santo. Quais são os atributos do Espírito Santo? Os atributos são os mesmos do Deus Pai e do Deus Filho. Ou seja, o Espírito Santo, ele participou da criação, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Quando estudamos a Bíblia, logo no primeiro versículo da Bíblia, encontramos referência a respeito do Espírito Santo agindo na criação, como um criador, uma vez que, mediante a voz do Deus Todo-Poderoso, o Espírito de Deus trouxe à existência as coisas que não existiam. Nós podemos verificar que em Gênesis 1, verso 1 e 2, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então nós vemos o Espírito de Deus se movendo desde o princípio da criação, movendo sua presença, pairando sobre as águas. Eu já comparei a presença do Espírito como uma águia sobre as suas crias, protegendo. Então o Espírito Santo, ele no início, ele protegia tudo que Deus estava criando, trazendo à existência tudo aquilo que Deus estava criando. O Espírito Santo também, ele é onipotente, porque todos os milagres e maravilhas que encontramos na Bíblia Sagrada ou nas Escrituras, ela tiveram a ação direta tanto do Deus Pai, do Deus Filho, como do Deus Espírito Santo. Porém, nós vemos a presença do Espírito Santo na ocasião da criação do Filho de Deus, na vinda do Filho de Deus ao mundo. Nós encontramos uma passagem bíblica que, na criação do Filho de Deus, na oportunidade, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem que morava na cidade de Nazaré, anunciando para essa virgem o nascimento do Filho de Deus através dela. O anjo Gabriel falou para ela que sobre ela desceria o Espírito Santo e o poder do Altíssimo iria envolver ela com as suas sombras. Por isso ela geraria um filho que seria santo. E esse filho que haveria de nascer seria chamado Filho de Deus. Está em Lucas, capítulo 1, verso 35. Então nós vemos o agir importantíssimo do Espírito Santo na geração, ao gerar no ventre de Maria um filho de Deus, o Filho de Deus.
Essa é uma da evidência do poder ilimitado do Espírito Santo. Também o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos romanos, ele afirma: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Vivificar significa dar vida. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Se nós temos o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo, então nós teremos vida plena, porque o Espírito habita em nós. Isso está em Romanos, capítulo 8, verso 11. Amados, humanamente é impossível desenvolver um pensamento a respeito do poder de Deus, pois nós vimos que a Bíblia traz alguns esclarecimentos para nós, mas tudo o que é revelado sobre a onipotência do Espírito Santo, ele muitas vezes são limitados para nós. Apenas algumas ligeiras ideias acerca daquilo que ele é capaz de fazer em nossa vida. Nós não conseguimos compreender o ilimitado de Deus. Não conseguimos compreender a onipotência de Deus. Em nossa vida aqui na Terra, todas as coisas, mediante o tempo e espaço, nós vivemos sobre a existência das limitações do tempo, do espaço. Para nós, existiu o ontem, existe o hoje e existirá o amanhã, porque vivemos dentro do limite do tempo, que por sua vez não para nunca. Porém, Deus não é como o homem, pois para ele não existe passado, presente ou futuro, porque simplesmente é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele não tem princípio, não tem fim, ele é eterno. Então fica evidente a dificuldade que temos em expressar algo ilimitado, já que nós, seres humanos, somos tão limitados. O apóstolo Pedro, ele afirmou: há todavia uma coisa, amado, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 8. Já o profeta Isaías disse: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na verdade do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que a nação são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Isso está em Isaías, capítulo 40, verso 13 até o versículo 15. Então, como compreender o poder do Espírito de Deus? Só tem um jeito, permitindo que o próprio Espírito de Deus venha habitar em nós. Então, nós temos que pedir que Deus nos conceda esse Espírito. Nós temos que abrir nossos corações para Ele,
convidar o Espírito Santo, dizer para ele: venha, Espírito, habite em mim, transforme eu em templo de Deus. Então, quando nós fazemos essa oração, convidando o Espírito de Deus a habitar em nós, então podemos ter alguma ideia de que o Espírito habitando em nós, ele vai nos revelar aquilo que está oculto, muitas vezes, para a nossa mente carnal. Porque o Espírito Santo, ele tem a mesma capacidade do Deus onipotente. E o Espírito Santo também é onipresente. Nós encontramos em uma das passagens onde o rei Davi, ele faz uma oração. E em uma oração ele expressa-se assim: para onde me ausentarei ou fugirei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Salmo 139, verso 7 até o versículo 10. Então, amados, diletos irmãos, não há quem possa se esconder do Espírito de Deus, pois ele está em todo lugar, ele é onipresente, de sorte que qualquer tempo, em qualquer lugar, sempre que houver um grito de dor, uma súplica a Deus, em o nome do Senhor Jesus, podemos estar seguros de que o Espírito de Deus ouvirá e atenderá aquele que clama pela presença do amor, pela presença da graça, pela presença de cura, de salvação. O Espírito Santo sempre estará pronto a atender aquele que invocar o nome do Senhor. Até mesmo nesse momento, amados, se nós fizermos uma oração silenciosa, contarmos para Ele o desejo imenso que toca nossa alma, podemos receber ajuda imediata. Saiba que não somente o Espírito Santo está junto de você, mas que também há uma promessa dele registrada dizendo: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 50, verso 15. Então, a presença do Espírito Santo está nos envolvendo, e não somente a presença do Espírito Santo, mas existe um exército de anjos. A Bíblia é bem clara quando diz que os anjos do Senhor acampam em volta daqueles que o temem e o livra de todo mal. Pois então, podemos confiar, amado, quando fazemos uma oração que não precisa ser longa nem bonita, mas sincera. E da mesma maneira que o Espírito Santo envolveu a Virgem Maria, também ele pode envolver a cada um de nós, envolver a mim e a você. Trazer a verdade, ter uma experiência gloriosa com a presença daquele que é onipresente, que é onisciente, que é onipotente. O Espírito Santo é onisciente. Seria desnecessário falar sobre a onisciência do Espírito de Deus, uma vez que ele é onipresente. Se
é onipresente, é porque Ele está em todo lugar. Então, se Ele está em todo lugar, Ele sabe tudo, Ele é onisciente, já que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então podemos concluir que Ele sabe todas as coisas ao mesmo tempo. Também a razão pela qual o apóstolo Paulo afirmou: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém a conhece senão pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11. Então, amados, nós sabemos agora que podemos contar com a ajuda do Pai, que ama cada um de nós. O Pai fez uma promessa de nos dar a salvação eterna. A promessa de Deus, Ele leva-nos a nos harmonizar com Deus. Deus cumpriu a sua promessa enviando o seu Filho para ser o Salvador da humanidade. Agora nós podemos contar com Ele, porque o Filho, Ele efetuou a obra da salvação na cruz. Ele morreu e ressuscitou para nos garantir a vida eterna. E Ele, antes de voltar para os céus, Ele prometeu. Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o meu Pai. Eu voltarei para o meu Pai. E ao voltar para a casa do meu Pai, eu enviarei um outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vocês conhecem, porque habita em vocês. E quando vier o outro Consolador, esse Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, o Pai, ele cumpriu o seu papel. Ele cumpriu aquilo que ele prometeu no Jardim do Éden, que do ventre de uma mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente foi esmagada na cruz por Cristo Jesus. A salvação está garantida para todo aquele que nele crê. Agora, aqueles que não crêem nele já está condenado. A Bíblia diz assim, que todos aqueles que nele crê e for batizado será salvo, porém aqueles que não crê será condenado. Mas Cristo, ao ressuscitar e voltar para os céus, ele nos enviou o Consolador, o Espírito da verdade. E esse Espírito está conosco, habitando em nós, dentro de nós. Nós podemos ouvir a voz silenciosa do Espírito Santo, nos mostrando o caminho da vida, falando e se comunicando com nós através, muitas vezes, por visões, por sonhos e por revelações. Muitas vezes precisamos ser sensível para a voz do Espírito Santo, porque muitas vezes ele ora, inclusive, dentro de nós com gemido inexprimível. Muitas vezes nós não somos capazes de orar e expressar aquilo que sentimos na presença de Deus. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele ora através de nós, por nós, com gemido inexprimível, revelando as nossas necessidades para o Pai. E o Pai sempre responde, porque o Pai conhece a voz do Espírito, porque o Espírito é mesmo a presença de Deus em nós. Que Deus vos abençoe. Campo Grande agora é 4h11. Após esta oração, estarei saindo para o meu trabalho. Convido vocês, meus irmãos, a, durante a semana, acompanhar as meditações do pedacinho do Maná dos Céus, que eu estarei deixando aqui no grupo Estudo Bíblico Básico.
e depois estarei compartilhando em todos os outros demais grupos da qual faço parte. Grande e poderoso Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, te dando graça, Senhor, por mais um dia, por mais um despertar, por mais um amanhecer. Glorificado seja o Senhor por nos amar. Nós não merecíamos ser alvo de um tão grande amor, mas o Senhor amou a cada um de nós quando nós estávamos alienados de Ti, quando nós vivíamos distanciados de Ti. O Senhor nos amou, nos chamou das trevas para a luz, para que nós fôssemos feitos, Senhor, filho do Senhor, para que nós fôssemos transportados do reino das trevas para o reino de Cristo. E hoje, Pai, nós temos a garantia de que o Espírito Santo habita em nós. Através do Espírito Santo, nós podemos nos aproximar de Ti. Nós tornamos templo e morada do Espírito. E se o Espírito habita em nós, é porque o Senhor habita através do Espírito Santo em nossa vida. Então nós agradecemos a Ti. Glorificado seja o Senhor por tão grande obra realizada em nossa vida. Eu entrego, Senhor, a Ti o meu lar, minha família, minha esposa, Pai. Abençoa minha esposa, Pai. Traga sua graça, sua misericórdia sobre a vida dela. Abençoa minhas duas filhas, Pai, a Simone e a Silene. Pai querido, em o nome do Senhor Jesus eu peço a favor das minhas três netas, da Isabela, Gabriela, Helena, Pai. Eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor abençoe o meu genro, o Rodrigo, o Carlos, que o Senhor faça com que eles sejam prósperos em todo aspecto da vida, Pai. Eu oro, Senhor, pela minha sogra, pelo lar da minha sogra. Eu oro, Senhor, pela minha irmandade, por todos os irmãos que, movidos por fé, irão ouvir, Senhor, este áudio do pedacinho do maná dos céus. Ó Pai querido, entra, Senhor, na vida dos teus servos, aqueles que têm dúvida acerca da presença do Espírito Santo, esclareça na mente e no coração desse teu servo que é necessário invocar o nome do Senhor para ser salvo, que é necessário clamar pela presença do Espírito Santo, para que assim eles possam ser habitados pelo Espírito da verdade, que o Espírito da verdade traga todo esclarecimento na alma desse teu servo, dessa tua serva. Eu oro pelas pessoas acamadas, que estão no leito de dor, pelas pessoas que estão, Senhor, entubadas muitas vezes, sofrendo dores, pessoas, ó Pai, que são vítimas muitas vezes de uma doença, de uma enfermidade, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, visita aquelas pessoas, ó Pai, que estão na ala escura do hospital, que estão em isolamento, em total isolamento, Pai. Ó Senhor, aquele que estão aguardando muitas vezes um milagre, quando a medicina natural disse que não há mais solução. O Senhor entra com a providência, liberta, cura, cumpra-se a tua vontade na vida dos teus servos. É isso que eu peço, Pai. Em nome de Jesus, eu te glorifico, dizendo amém e amém.